Olá, tudo bem? Eu quero falar aqui um pouco sobre esse desenvolvimento e esses fragmentos de interpretação que temos desse mundo, né? Da nossa realidade ou da minha realidade, que a realidade ela é individual. Cada um vive em seu próprio universo, reagindo e coagindo a universos, micro-universos de cada pessoa, né? De cada ser existencial. E as horas iguais, por serem números, trazem mensagens significativas. Eu não sei o que o número 11 significa, mas eu sei de algumas coisas que hoje fazem sentido para mim, de uma forma em que eu consigo delegar, delegar, fazer ou não fazer algo de acordo com o que me aparece nas horas. Por exemplo, horas iguais é muito comumente interpretado e visto por todo mundo. 12 e 12, 10 e 10, 22 e 22. Mas tem alguns números que costumam aparecer a vida inteira para certas pessoas. E números que começam a aparecer e se repetir para você, não somente nas horas, mas em placa de carro, em número de boleto, em número de CPF. Quem mexe e trabalha com planilha vai conseguir ver isso, em preços de itens em supermercados. Estamos expostos a diversos números, principalmente aqueles que os que me chamam mais atenção são aqueles mais específicos. Quando você vai fazer uma compra e o final dá aquele número, ou você vai pesar algo na balança e dá aquele mesmo número. E assim, é muito legal da minha parte trabalhar esses aspectos da minha vida em que eu consigo interpretar e subjugar no meu entendimento atual, hoje, em que a minha consciência está. Por exemplo, alguns números que aparecem repetidamente para mim, e, por exemplo, o número 43 é um número que tem aparecido bastante há muito tempo. Tem outros números, mas vamos falar do 43, que o 43 ele é um ditador para mim nato, de muitas restrições e até de ditando regras, sabe? Mas antes de falar sobre essa regra, eu quero falar que há muito tempo eu tenho ouvido a minha intuição. Isso é uma coisa plenamente clara. Com intuição isso não é possível, com bom senso isso não é possível, que é interpretar, por exemplo, não subjugar, não achar, abaixar as barreiras e as espadas do ego, do egocentrismo. Vamos lá. Quando aparece um número 43, não sei o que o 43 significa. Tem os significados de internet, mas como bom senso, eu não levo isso em consideração. Por isso, ou eu desenvolvi, ou veio com forma de intuição certas coisas. Por exemplo, estava lá em casa há pouco tempo, tomando um café da manhã. E eu com o meu café da manhã, estava ali pensando, repensando, aí eu olhei para o telefone e pensei, no mesmo momento eu pensei, daqui a pouco eu já tenho que ir para o trabalho. Eu pensando, tenho que ir trabalhar, e eu olhei para o telefone e vi as horas. E nessa fração de pensamento em que eu tenho que ir trabalhar e eu olhei para o telefone, eu vi 1 hora. Era 7h42.
O que eu vou usar é um exemplo que pode ser empregado a qualquer hora, a qualquer número, a qualquer modo. Mas como forma de esclarecimento, vamos utilizar o número 43 e a hora 7h43, tá? A hora padrão 7h43. 1 minuto a mais, 7h44. 1 minuto antes, 7h42. Então temos um padrão, tá? Como a hora, o tempo, não o tempo, né? A hora sobe, ela cresce. Quando ela chega se você tem que chegar no seu trabalho às 7h43, se você chegar às 7h44, tá tarde. 7h42, tá cedo. Então, eu comumente tomo minhas decisões, geralmente e grandiosamente assertivas, de modo em que, interpretando esses momentos como horas de decisões, como tomadas de atitude, como não externamente, até mesmo internamente, quando estou pensando não em fazer algo físico, mas algo mental, pensamentos que vêm intrusivos, eles são cancelados e dilacerados por não ser a hora deles. Por exemplo, quando eu vi 7h42, o pensamento de vir trabalhar já deu, ei, tá cedo. Imediatamente bloqueei o telefone e continuei meu café despreocupado, sem ansiedade, sem querer nada mais, sem pensar, tá, eu vou aguardar então 7h43, que aí eu vou sair de casa e vou conseguir fazer o que eu quero. Não é assim que funciona. Claro, isso que eu estou falando, eu demorei um tempo, né? Muito tempo para desenvolver um bom senso e interpretar e saber administrar o que eu estou pensando na hora que eu vejo algo. Essa correlação leva tempo, é um exercício, é uma habilidade, é desenvolvido diariamente, exige esforço e, claro, bom senso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: aos 7h42 e os 7h43 e os 7h44. 7h42 está cedo. Você pensou em se declarar. 7h42 não é a hora. Talvez a hora seja daqui 5 minutos. A hora certa seja daqui 5 minutos. Seja breve, mas também seja tardia, chegando a ser em outro ano, outra hora, ou que nunca chegue, ou talvez chegue, mas para outra pessoa que ainda nem apareceu na sua vida. Portanto, continua sendo cedo. O 7h43 é a hora certa. É a hora que você tem que ir, que você tem que fazer. Mas como ela é uma tomada de atitude, se você não tiver um bom senso para administrar e saber o que você está pensando e pensar, tá, eu olhei para o livro. Livro remete ao quê? Leitura. Mas também remete ao quê? Aplicar os ensinamentos que você tem nesse livro. Olhando para o livro. Mas vamos supor que você estava fazendo algo, você estava escrevendo uma lista de tarefas. E talvez você estava conversando com alguém sobre outra coisa, sobre uma viagem. E aí, é o quê? Eu tenho que fazer a viagem agora, eu tenho que ler o livro agora, eu tenho que fazer a tarefa que eu estou fazendo, ou as tarefas? Tá vendo? É difícil. Não dá para falar, é isso. Para mim, funciona o bom senso e a intuição. É claro,
por breves momentos e estalos e frações, às vezes eu não faço nada. E não fazer nada talvez seja o que seja realmente necessário para que seja feito algo. Dessa forma eu consigo chegar no meu objetivo. Agora, 7h44. Vou dar um exemplo do que geralmente acontece quando eu saio às 7h44. Quando eu decido sair e vejo que é 7h44, eu sei que eu estou atrasado para a aula, ou para o pensamento que eu estava tendo, ou o que eu estava falando, subjugando, ou o que eu realmente tenho que fazer. Estou atrasado, irrevogavelmente. Eu saio da minha casa. Quando eu me dou conta, às 7h44, eu me apresso, coisas caem, eu saio de casa. Às vezes eu não consigo sair de casa o mais rápido possível porque ficou coisas por fazer. Talvez eu fiquei lendo, fiquei assistindo vídeo, eu fiquei fazendo coisas fora de hora que me colocaram numa situação de atraso. Por erro meu e consequentemente por erro meu, estou atrasado. Eu saio na rua, eu perco a chave. Cadê a chave para eu trancar a porta? Cadê a chave? Eu chego aqui, eu esqueço de algo, eu tenho que voltar em casa. Estou atrasado. Não é uma específica maneira de pensar. É um conglomerado de energias que se convergem. Sabe quando tudo converge na hora certa, também tudo converge na hora errada. Então, eu estou atrasado. Há também quando você chega para pegar o ônibus e o ônibus já está lá, mas por um breve estalo você consegue entrar no ônibus e não vou ter que esperar o próximo ônibus. Quando isso acontece, eu chamo do quase, né? Nós temos aí o quase. O que é o quase? O quase eu interpreto olhando para o relógio. Eu olho para o relógio e vejo 7h42, mas ele muda para 43 logo em seguida. Ele muda para 43, então, cedo ou na hora? Assim, olha, sabe quando vai para tocar a sirene do recreio? É isso. É você levantar da cadeira quando a sirene toca. Ao mesmo tempo que a sirene toca, você se levanta para ir para a cantina. É isso. Ou quando você está na cantina brincando, está no refeitório zanzando, ou está indo ao banheiro antes de ir para a aula, porque você sabe que vai voltar à sua aula, mas talvez você até esqueça. A forma em que a hora toca talvez seja o 7h43 para o 7h44, você se dá conta em que você vê a mudança de horário e se dá conta que você se levantou ou se dirigiu para a sala nesse exato momento, ou seja, você estava na hora certa, mas por uma breve fração de segundo você está atrasado. Também espero que tenha ficado claro as tomadas de decisão, de decisões baseadas na hora, porque precisamos, pelo menos necessito de um apoio ou uma muleta em que eu consiga conduzir de maneira mais fiel
de maneira mais assertiva minhas decisões. E uma delas é olhando o relógio. Posso estar olhando a placa de um carro, posso estar olhando o que for, mas o relógio, ele me traz as horas em que eu devo fazer as coisas. Então, ele também demonstra a minha interpretação sobre como eu vou fazer as coisas na hora certa. Nada mais justo que o relógio que mostra as horas indicar a hora certa ou a hora errada, mesmo estando ajustado para a hora certa. Fato que podemos olhar de forma e maneiras diferentes. Como eu disse, a hora é algo que temos o tempo todo disponível no nosso telefone, no relógio, no computador, na maquininha de cartão, na balança e em qualquer coisa temos a hora. Mas temos os números. A hora é uma composição de números. Então, se você coloca um cronômetro regressivo, uma contagem regressiva para o bolo vai ficar assado em 40 minutos. Em 40 minutos, o chocolate já derreteu, a superfície já ficou caramelizada, o bolo já inchou, o fermento já fez o seu efeito e já começa a soltar um cheiro delicioso de bolo de chocolate. Se você olhar no seu relógio e a hora que você olhar ou pausar esse relógio for do mesmo sentido, né, na mesma proporção, na mesma forma em que não é a forma, na mesma no mesmo padrão das horas, 7h43, 7h42 ou 7h48, 44. Se você olhar como o cronômetro é decrescente, você vai ter que inverter essas ordens. Funciona do mesmo jeito com ordens invertidas. Por exemplo, 40 minutos decrescendo, 7, 6, 5. Então, é isso aí. Muito obrigado.